Cara, a gente não leva muito a sério. Em um aspecto, a gente está muito atrasado. E nessa coisa da estima de dizer, eu sou músico, eu tenho a minha banda, eu gosto pra caralho do que eu faço, então eu quero fazer direito. A gente, às vezes, se pauta uma, entre aspas, tosqueira. Assim, a gente se permite a muitas coisas que talvez bandas gringas nunca se permitiriam. Eu amei 50% das bandas gringas com quem eu toquei, e com as outras 50% eu detestei, assim. Pessoas são pessoas, né? E eu acredito que não é diferente na música. Eu gostei muito de ter tocado com os caras do UOL, porque eu vi aqueles senhores ali que fizeram parte da história de tudo que eu ouvi na minha vida. O Cal Varese, eu lembro de ter sentado com ele uma vez no bar e ele contado histórias e sido... Meu, o Cal Varese, sabe? Um ícone da história do punk mundial, sentado, trocando uma ideia com vocês, o que você perguntava, ele respondia, você falava uma coisa, ele era curioso, e como é tal lugar, e como é isso, como é aquilo, não, eu gosto muito disso, gosto muito daquilo, tal, foi um orgulho para mim ter estado numa turnê com o UOL, assim. Outra banda que eu não dava muita coisa assim, esperava muita coisa, até porque eu já tinha feito turnê com outras bandas americanas parecidas com a linha, assim, foram os caras do Pulley, assim. Depois eu fui perceber que a diferença é que eles eram tipo os caras do Minutemen. Eles eram do Vale, não de Hollywood, entendeu? E eles eram caras muito simples, assim, americanos muito simples. E eu lembro do Scott, que é um cara que as pessoas não dão o devido valor, eu acho, ao que ele já fez, assim. Mas eu lembro dele parando e olhando para mim, ele é muito forte, muito grande, ele parando e olhando para mim e falando assim, cara, eu podia ignorar tudo que você tá fazendo nessa bosta dessa turnê, mas, cara, olha o que você tá fazendo, sabe? Era uma época que eu tava bastante de saco cheio de estar numa banda, tava de saco cheio de ter um selo e tudo mais. E ele falou, cara, olha a diferença que você fez na sua vida. Eu tô impressionado. E ele não precisava ter dito isso, ele era um americano super conhecido e podia ignorar isso de forma veemente, mas não, ele veio falar comigo e muitas vezes em vários shows, depois do show que a gente tocava, a gente viu o show deles, era estimulante mutuamente, assim, a gente aprendeu muito um com o outro, assim. Eu acho que tá numa cena de hardcore é necessariamente isso, é troca de informação, é troca de energia, e funcionou muito bem lá em 2003 com o Pulley, assim. Outras bandas como Bad Religion, Pennywise foram eventos maiores, eu acho que a gente não teve oportunidade de chegar mais próximo dos caras. Nesses eventos maiores tem muito produtor, tem muito hora de entrevista coletiva e tal, e a gente acabou não trocando muita figurinha, assim. Eu gostaria até de ter trocado mais com ambas as bandas, mas acabou não rolando, assim. Bom, enfim, eu acho que, voltando lá na história da qualidade, a gente peca por um lado, de se permitir um monte de coisa tosca, assim, mas a gente ganha por outro por ter uma energia maior, por ser menos blasé, por se importar mais. Eu acho que na América do Sul como um todo, não só falando de Brasil, a gente se importa mais. A gente tá querendo trazer a energia mais para cima, trocar mais informação. A gente tem essa necessidade. Eu acho que as bandas gringas não tanto mais. Rola uma certa frieza branca, falando a grosso modo e nem generalizando, assim. Mas essa é a nossa vantagem, a gente se fala, mesmo que seja para brigar, para discutir, a sua banda é uma bosta, ou isso, sua banda tomou meu tempo e tal, a gente está sempre falando, a gente está sempre olhando um olho do outro. Eu acho isso uma diferença grande que já talvez nem exista mais em outros lugares do mundo, principalmente do civilizado, do dito primeiro mundo. E pela escuridão Mas voltando a dificuldades, cara, viver uma cena brasileira é um déjà vu eterno de dificuldades, cara. Eu acho que eu vivo coisas que eu vivi no primeiro show que eu fiz da minha vida, do tipo contratante prometer que você vai tocar num horário e você toca 3 horas depois. Isso é complicado. Mesmo que seja divertido estar num show, é complicado. Coisas que as bandas se permitem pagar para tocar, eu acho o cúmulo.
é a coisa mais ridícula que já existiu sobre a face da Terra, porque se você quer um cenário decente para você e para as pessoas que virão e que já passaram, você não vai se permitir nunca fazer isso, de jeito nenhum, porque é uma coisa só. A gente está desenvolvendo um cenário, não é porque o cara é mais conhecido que você tem que, e você é ansioso para tocar com a banda dele, que você tenha que pagar para tocar. Isso é simplesmente a destruição de um cenário. Dificuldades o Dead Fish passa ainda, mas é mais nessa questão de horário, nessa questão de, às vezes, uma coisa prometida não é cumprida, mas a gente já não toma mais cano, a grosso modo. Tomamos um cano um ano passado, mas foi de uma prefeitura, então a gente nunca ia imaginar que a gente tomar um cano de uma prefeitura. Mas o que acontece? O número de shows diminui. Se você tem esse tipo de procedimento, acaba que a sua agenda diminui, porque você acaba não compactuando com coisas que são tidas como normais dentro de uma realidade de cena brasileira. Então, você passa a tocar menos, mas você passa a ter muito menos dificuldade e, ao meu ver, que já estou nessa há 20 anos, eu sinto muito mais prazer de estar tocando menos em shows que eu acredito que valem muito mais a pena, entendeu? Do que em shows que vão encher a agenda e você vai ficar envergonhado do que você fez na vida dali um tempo. E realmente ver que existir é muito mais. Ainda me sinto tão cansado. Eu lembro de mais várias, cara. Eu acho que ali apesar da gente estar no Sudeste, tá ali cravadão no lestão do Sudeste, a gente ficou isolado durante muito tempo e a gente acabou desenvolvendo nosso próprio cenário com os nossos próprios slangs, com as nossas próprias gírias, com o nosso próprio humor. O capixaba tem um humor bastante peculiar, assim, e também tem uma tosquice bastante peculiar, assim, que se você for lá você vai sentir isso não só em pessoas envolvidas com música, mas não é uma tosquice. Antigamente eu achava que era uma tosquice que era um demérito. Hoje eu acho que é uma tosquice que pode caracterizar o local, entendeu? E eu acho que, lembrando aqui, tinha Killer Goofs, The Rain, esses nomes mais em inglês, assim. Mas Gritos de Ódio, que também já é um nome mais sério e tal, mas Custa Passar, Dr. Mobral, tem uma ironia legal, assim. E trocando em miúdos, eu acho que nos anos 90 a gente isoladamente conseguiu criar um cenário de punk e hardcore que eu acho que o Brasil inteiro não teve. Algumas pessoas de outros lugares tiveram oportunidade de ver em loco lá no meio dos anos 90, mas eu acho que não existiu no resto do Brasil, assim. Era uma coisa bem legal, bem instigante, bem estimulante, bem deixa eu tentar achar a palavra, talvez seja uma coisa que tenha mantido um monte de gente envolvida em coisas boas como arte, música, design, letras e etc. Assim. Acho que em São Paulo vocês até tiveram isso, mas como a coisa já era mais segmentada, vocês não conseguiram usufruir, eu acho que da energia que a gente usufruiu lá no meio dos anos 90, puxando a sardinha pro meu lado, obviamente. Sou muito mais forte. Já sei o que está. Bom, eu particularmente gosto muito de tocar em festival, porque a gente está sempre na estrada e a gente acaba não vendo um monte de gente que a gente conviveu durante muitos anos, assim. É muito legal você estar num festival e o Garage Fãs está tocando, nas antigas os caras do Street Bulldogs, Reitinho, essa rapaziada toda ali, até o Muqueca de Rato, que de vez em quando a gente se encontra em lugares que não são no Espírito Santo, e aí é divertidíssimo. O grande demérito é que é o seguinte, cara, nego tocha a banda pra cacete pra tocar, e aí você fica com seu tempo menor. A diferença de um show do Dead Fish para um show do Dead Fish no festival é que a gente não pode tocar um set inteiro. O Dead Fish tem 20 anos e 6 CDs, então a gente toca mais de uma hora. Tocar mais de uma hora no festival é uma coisa até desrespeitosa, entendeu? E no fim das contas eu gosto também de estar no palco de festival, porque eu tenho menos tempo, eu acho que o show é mais pra cima, eu posso gastar mais energia em muita coisa. Você pode também
ser mais coeso num set, eu acredito. Você não precisa ficar buscando raridades. Você bota uma coisa ali, por exemplo, hoje vamos fazer set de festival, vamos fazer um set pau. Bota só música cacete e vai. Ou, hoje a gente tá melódico, vamos tocar só umas mais lentas. E aí tocam as melhores das melhores. Eu gosto. Eu, particularmente, tenho cansado muito em shows do Dead Fish que tem 1h10, 1h15, que aí, minha energia oscila. No festival, minha energia é só uma paulada, 40 minutos, e é isso aí. Aí depois você desce, vai ver uma banda que você nunca viu, vai ver um amigo seu tocando, ou vai trocar ideia com alguém que você não fala há muitos anos. Eu acho fodido o festival, assim.